Fala pessoal, tudo em paz? Aqui quem vos fala é o professor Acácio Lima. Fico muito feliz com sua presença, seja super bem-vindo. Iremos treinar com uma questão da segunda fase da OBMAP. E nessa questão a gente vai trabalhar um pouco sobre combinatória. Um dos conteúdos que os alunos têm mais dificuldade, inclusive você pode colocar depois nos comentários se você tem dificuldade nesse conteúdo, porque eu posso estar trazendo mais questões. Até lembro que no treinamento para a primeira fase da OBMAP, os alunos do nível 2, eles falaram: professor Acácio, traz mais questões de combinatória para a gente dedicar mais tempo aqui. Então, eles estavam enxergando ali uma dificuldade em combinatória. Porque assim, a gente faz 100 questões de combinatória, a próxima pode ser totalmente diferente, vai exigir de você um novo raciocínio. Por isso que eu admiro muito a combinatória, é o meu conteúdo preferido. De fato, assim, eu sou apaixonado por esse tema. Então vamos lá, pessoal, vamos para essa questão da segunda fase da OBMAP. Ela é do nível 1, do ano 2016. Estarei trazendo questões de outros níveis também, mas é importante para todo mundo. Então fiquem por aqui, porque vocês irão aprender muitas coisas. Vamos lá. Sem usar o algarismo zero, aqui já tem uma restrição, não pode usar o algarismo zero. E quando puder usar o algarismo zero, vocês terão que ter muito cuidado, ok? Mais na frente eu vou trazer outros vídeos em que a gente vai ter que analisar essa questão do zero. Carolina escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes. A questão já colocou a palavra diferentes. Algumas questões trazem a palavra distintos. E se não trouxer, você pode repetir os algarismos, nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Por exemplo, Carolina escreveu 241. Se a gente analisar aqui o 241, sempre importante analisar o exemplo. O algarismo do meio das dezenas, o 4, ele é maior que o algarismo das centenas, o 2, e ele é maior do que o algarismo das unidades, o 1. Então, esse número se encaixa nos números de Carolina. Então, esse daqui está ok. Mas não escreveu 570, nem 464, nem 123. Vamos analisar porque Carolina ela não escreveu esses números. 570. Professor, mas o 7 ele é maior do que o 5 e é maior do que o 0. Pessoal, tá lembrado da restrição inicial? Não é permitido usar o 0. Então, por isso que esse número não funciona. 464. O 6 é maior do que o 4. Mas a questão fala que são algarismos distintos, diferentes. Não pode repetir o 4 aqui e o 4 aqui. Então não dá para fazer isso. Próximo número, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O 2 ele é maior do que o 1, só que o 2 é menor do que o 3. Então o problema aqui foi colocar o 3 desse lado. Portanto, esses números Carolina não escreveu. Tem a imagenzinha dela aqui, ó, do lado. Às vezes você pode também analisar em algumas questões da OBMAP, aqui do lado. Tem um exemplozinho para você olhar. Estuda o exemplo direitinho, com paciência. Lembrando que na segunda fase você vai ter 3 horas de prova. Uma média aí de 30 minutos por questão. Para quem está começando agora, aqui tem um espaçozinho para correção regional. Vai ser colocada a nota do item A. E aí sua prova vai ser corrigida novamente
na correção nacional, se você passar na correção regional, tá bom? Mas os detalhes eu vou trazendo mais na frente. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí aos pouquinhos. Para quem está começando agora, vocês vão entender. A princípio, cada questão está valendo 20 pontos e cada item tem uma pontuação. Mesmo que você não acerte o item completamente, você pode pontuar. Ok? Vamos lá. Item A. Então, tá na prova, bate o olho assim, analisa. Item A, item B. E deixa eu mostrar o item C. Então, bateu o olho, você já vai perceber que é combinatória. Você vai lembrar que estudou aqui com a professora Cássio Lima e vai dizer, opa, essa questão eu vou acertar. Vou dedicar um certo tempo aqui. Então, quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3? Vamos pensar, pessoal. Se o 3 está no meio, vocês concordam comigo que só dá para colocar o 1 aqui e o 2 aqui? Ou então, você inverte o 2 aqui e o 1 aqui. Só dá para fazer 132 ou 231. Você consegue usar os algarismos 1 e 2. Beleza. Ah, professor, então são só esses dois números? Eu posso colocar que são dois números? Sim. Quais são os números que Carolina escreveu? Você pode colocar. Carolina. Opa. Escreveu dois números. Quais são eles? 132 e 231. Professor, só basta fazer isso? Pessoal, aqui está tranquilo. Tá bom? O item A normalmente é só para verificar se o aluno entendeu. Mas tem alguns alunos que gostam de organizar assim, ó. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco, né? Para quem já está mais acostumado. Você posicionou o 3 aqui. Tá bom? Então o algarismo 3 está fixo, ou seja, só há uma possibilidade para o meio. A questão já definiu o número 3. Quem pode ficar na centena? Só pode ser o 1 ou o 2. Então, para cá, você tem duas possibilidades de escolha. Ou você coloca o 1, ou você coloca o 2. Então, digamos que tu colocou o 1. Agora, lá para o algarismo das unidades. Concorda comigo que só resta uma opção? Só restaria o 2? Então, fica aqui. Seria 2 vezes 1 vezes 1, 2. Então, são duas maneiras de estar fazendo isso daí. Mas fazendo só isso aqui tá tranquilo, ok? Beleza. Vamos para o próximo item. Vou até colocar assim, Carolina escreveu dois números, 132 e 231. Letra B. Quantos números Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 7? Normalmente, os alunos que não estão tão acostumados, eles vão listar os números. Professor, nessa questão dá para listar? Dá. Porque não são... Quer dizer, vai depender do que você acha, mas dá para listar. Por exemplo, você já sabe com 3, né? Com 3 no meio, dá para fazer 1, 3, 2, 2, 3, 1. Aí você vai posicionar o 4 no meio. Quem você consegue fazer com 4? 1, 4, 2, 1, 4, 3. Dá para fazer ainda algum? Vamos olhar. Coloca o 4 no meio. 4 no meio. Dá para a gente trocar, né? Dá para fazer 2, 1, 4, 3, 1, 4. Opa. 3, 1, 4. Então, 4 fica aqui no meio. Pronto. Dá para fazer também
Começando com 2, usando o 2 e o 3. 2, 4, 3. Dá para fazer 3, 4, 2. Pronto. 2, 4, 3, 3, 4, 2. Então são 6 números, correto? Aí dá para você fazer posicionando o 5 também no meio, o 6, o 7. Vamos analisar. Por exemplo, o 6, o 5. O 5. Você posicionou o 5 no meio. Dá para fazer 152, 153, 154, 15. Opa, acabou, né? Dá para fazer 155 não, porque senão eu iria repetir o 5 e o 5 aqui. Então não dá para colocar 155. Beleza. Daria para inverter essa galera. 251, 351, 451. Aí depois, em vez de começar... Opa. Agora você começa com o 2. Coloca o 5 no meio. Só que vai 2, 5, 3, 2, 5, 4. Aí inverte. E assim por diante. Mas a ideia aqui, pessoal, eu não quero listar todos. Eu quero fazer de outro jeito, tá bom? Então vamos pensar assim. Quantos números Carolina escreveu com algarismo do meio igual a 7? Se o 7 está no meio, você vai pensar nos algarismos da unidade e o algarismo da centena. Então, quem são os algarismos que a gente pode usar, por exemplo, para cá? Quem pode ficar aqui? Ah, professor, eu não posso usar o 0, mas é para colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que são menores que 7. Ah, ok. Então você tem quantas opções de escolha? Concorda comigo que são 6 opções? Então são 6 opções para escolher o algarismo que vai ficar aí. Vezes. O 7 já está fixo, então é uma opção. Ele já está fixo. Eu já escolhi ele no meio. E por fim, se tu escolhe um desses algarismos para entrar no início, digamos que tu escolheu o 3. O 3 veio para cá. Você sempre pode ir imaginando um exemplo. O 3 foi para lá. Se você escolheu o 3, restam quantas opções para cá? Concorda comigo que restam 5? 5 algarismos. Ah, professor, e por que 5 e não 6? Pessoal, se a questão não falasse algarismos distintos, você colocaria 6 aqui, 6 aqui. Porque, por exemplo, eu posso colocar um 4 aqui e um 4 aqui. Mas, como os algarismos são distintos, depois que você escolhe um, escolheu 5, por exemplo, só restam os outros 5. Por isso que a gente coloca um 5 aqui, ó. Tá bom? Então fica 6 vezes 5, 30. Tranquilo? Pronto. E aí alguns alunos vão listar todas as maneiras, mas não precisa, ok? Não precisa. Quanto mais problemas você resolver, melhor vai ser. Ok, pessoal? Sai com um olhar treinado. Então, o item B é mediano. O aluno já teria que ter um certo domínio aqui. E o item C é para fechar. Ó. Quantos números Carolina escreveu ao todo? Então, o item mais geral. Ao todo, quantos números ela escreveu? A ideia aqui, quando você tiver algumas questões, é dividir em casos. Você pode dividir em casos, né? Vamos lá. Vamos, eu não lembro quantos casos vai dar aqui.
vou colocar assim, vamos de preto, né? Seguir o padrãozinho aqui. Vamos dividir em casos. Pronto. Vamos dividir em casos. Vou colocar assim, ó, caso 1. O caso 1, quando o número... Dá para colocar o 1? Não. Porque teria que colocar o 0, não pode usar o 0. Dá para a gente colocar o 2 no centro? Se você coloca o 2 no centro, teria que vir o 1 para cá, correto? Só que do outro lado você só poderia colocar o 1, e não dá para repetir 1 e 1, então também não dá. Vamos colocar o 3. Agora sim, o 3 dá porque foi o que a gente fez lá no primeiro item, né? Então aqui nós já sabemos, são duas maneiras. Novamente você pode pensar. Pessoal, depois você tenta refazer com tranquilidade. Quem pode entrar aqui nas centenas? Ou 1 ou 2. Então são duas opções de escolha. E para as unidades? Uma opção. Então são duas maneiras. Ok? O próximo caso. Caso 2. Vamos posicionar o 4. Aí você pensa, quais algarismos são menores que o 4? O 1, o 2 ou o 3. Então são esses três que você pode colocar aqui. Você tem três opções de escolha. Você coloca um 3 aqui, ó. Três opções, pode ser qualquer um dos três. Depois que você escolhe um deles, digamos que você escolheu 2. Para o algarismo das unidades, tem quantas opções de escolha? Ou você escolhe 1 ou escolhe o 3. Então são duas opções. Portanto, aqui fica 3 vezes... Esse 1 nem precisa estar colocando, vezes 1 vezes 2, que vai dar 6 maneiras. Lembra que naquela hora eu registrei 6 maneiras com 4? Lá no... acho que foi no item anterior. Você pode listar se você quiser conferir, tá bom? Eu não vou listar aqui não, mas se você quiser conferir, você pode listar. Caso 3. Posicionar o 5 no meio. Se a gente posicionar o 5 no meio, quantos números são menores que o 5? O 1, o 2, o 3 ou o 4. Você tem 4 opções de escolha para cá. Escolheu 3. Restam quantas opções? Para a unidade, para cá? 3 opções. Então vai ficar 4 vezes 3. São 12 maneiras. Agora com o 6 no meio. Vou fazer aqui em cima. Caso 6. Oh, caso 4, né? Caso 4. Vamos posicionar. Se o 6 estiver aqui, o que é que acontece? Você pode colocar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Quantas opções para escolher o primeiro? 5 opções. Escolheu o 2. Restam quantas opções para cá? 4 opções. Portanto, pessoal, com o 6 no meio, a gente tem... Caso 4. A gente tem... Opa! 20 maneiras. 5 vezes 4, 20. Caso 5. Agora vamos colocar o 7 no meio. Já foi calculado lá no item anterior. No item B. Fica 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Caso 6. Caso 6. Vou colocar 2 pontinhos, fica melhor, né? Caso 6, colocar o 8 no meio. Se o 8 estiver no meio, restam quantas opções? São 7 algarismos menores que o 8 tirando o 0. Então, 7 opções para cá, depois 6 para cá. Dá 42. Caso 7.
quando o número 9 estiver no meio. Então, acho que você já entendeu. Fica 8 opções para cá. 8 algarismos. Depois que você escolhe o primeiro, só restam 7. 8 vezes 7, 56. Então, 56 maneiras. Beleza, acabou. Acabou. Ah, professor, vai colocar o 10. Não, não, pessoal. 10 é um número aí de 2 algarismos. Então, agora é só fazer o total. Total. Vai ficar 2 mais 6 mais 12 mais 20 mais 30 mais 42 mais 56. Deixa eu somar aqui rapidinho. 2 mais 6 dá 8, mais 12 dá 20. Então essa parte aqui está em 20. Aqui já vai em 40. 40 mais 30, 70. Aqui já vai em 70, correto? 40 mais 50, 90, 98. 98 mais 70 vai dar quanto? 168. 168. Tranquilo? Carolina. Escreveu 168 números. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, sugestões também de conteúdos que vocês têm dificuldades, para que eu possa estar ajudando. Um forte abraço e até a próxima.